importância. Então, eu peço que você esqueça agora tudo aquilo que você aprendeu aí na sua denominação, na sua igreja, porque o que você vai ouvir, você nunca ouviu na sua vida. Vai soar até como uma heresia, mas não é heresia, é a palavra de Deus. E você vai conferir coisas espirituais com espirituais. Por isso eu peço a sua máxima atenção. Eu peço que você agora desligue seu celular, sua televisão, e dê esse tempo agora aí para o estudo da palavra da graça de Deus. Pegue uma caneta, um papel e anotem os versos que serão ditos nesse estudo, porque essa palavra de Deus promete fazer mudanças permanentes na sua vida. É um tema que vai trazer um impacto tremendo na sua vida e você vai ter aí um entendimento tremendo da palavra da graça de Deus. Eu recebo a minha oração que os olhos espirituais do seu coração sejam iluminados e você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. O tema tem por título Os Anticristos. Os Anticristos. Primeiramente, a palavra anticristo significa contra Cristo, De primeira nós entendemos, anti significa contrário a Cristo. E é uma palavra muito dita, muito falada no sistema religioso, e nos dias em que vivemos se fala muito sobre isso. Cuidado, estamos vivendo nos últimos dias, olha o anticristo. Tem pessoas que dizem que o presidente dos Estados Unidos é o anticristo, outras pessoas falam que foi Nero, outros falam que foi César, alguns falam que vai vir lá de Israel, outros falam que foi aquele lá que matou milhares de judeus, Hitler. Então tem várias opiniões sobre o anticristo. Tem pessoas que dizem que é o Papa, e por aí vai, Então tem várias opiniões, mas você vai se assustar quando eu te disser quem são os anticristos, segundo a Bíblia. Por isso eu disse, esqueça tudo aquilo que você aprendeu, que você leu, e você vai ser impactado no que você vai ouvir através desse vídeo. Primeiramente, nós temos que entender que o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Toda a mensagem da graça tem que partir dessa primícia, que você foi chamado a sobreedificar em cima do fundamento que Paulo lançou, o qual é Jesus Cristo ressuscitado. Você foi chamado a sobreedificar com ouro, pratas e pedras preciosas. Ao apóstolo Paulo foi revelado os mistérios da graça de Deus. Ao apóstolo Paulo foi revelado o fundamento para a vida cristã. Nós que somos gentios fomos chamados a viver o evangelho que o apóstolo Paulo pregou e a ele foi revelado. De outra maneira, você vai estar em anátema, você vai estar em outro espírito, em outro Jesus e em outro evangelho. E nós sabemos que o sistema religioso, e quando eu digo sistema religioso, eu digo tudo aquilo que se diz pregar em nome de Deus. Não somente igrejas chamadas evangélicas, mas católicas, os espíritas também falam em Deus, tudo faz parte de um sistema religioso. Então, tudo aquilo que envolve a cultuar a Deus. E tem pessoas que não reconhecem a Deus e falam de um ser divino e espiritual. Então, pessoas que tentam falar de algo divino, de algo divino em que nós devemos crer e obedecer os seus mandamentos. Tudo isso é um sistema religioso. Tem pessoas que acreditam em Buda, não é Deus, mas para eles é algo divino. Então, e tudo isso faz parte de um sistema religioso. Então, todo sistema religioso não prega o evangelho de Paulo. Alô? E se você ler lá em Gálatas capítulo 1, nos versos 6 ao 9, o apóstolo Paulo é bem claro em dizer que se alguém prega outro evangelho,
seja anátema, pode ser um anjo vindo do céu, se pregar diferente do que ele, Paulo, pregou, seja anátema. Então vamos começar por aí. E qual é o lado do sistema religioso que mais fala de anticristo? Qual é a religião que fala mais sobre o anticristo? É a chamada igreja evangélica, não é verdade? Eles amedrontam o povo de Deus dizendo, olha, cuidado com os anticristos, e olha os falsos profetas, e olha o anticristo está vindo, e o anticristo vai aparecer, e vai acontecer, e vai fazer, sabe? E começa aquelas mensagens de ameaça a respeito do anticristo. Detalhe, eles também não pregam o evangelho de Paulo. Então já dá para você entender e pensar que não é para dar crédito no que eles pregam, porque o que eles pregam é anátema. E falando agora, voltando um pouquinho lá atrás na história, Paulo e os apóstolos. Paulo pregava a graça. E nós sabemos que os apóstolos de Jesus de Nazaré não pregaram a graça, eles pregaram a circuncisão. O apóstolo Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Pedro, João e Tiago e os demais pregaram a circuncisão. Circuncisão não é incircuncisão. E o que aconteceu depois da morte de Paulo? Paulo profetizou antes da sua morte. Ele disse, depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, para arrastarem os discípulos atrás de si. Então, esses lobos vorazes distorceram, no mundo o verdadeiro evangelho, trazendo circuncisão para os gentios. Então a mensagem dos apóstolos ganhou terreno porque mataram a Paulo e daí você sabe, surgiu a chamada igreja católica e do catolicismo saiu o protestantismo. Então esse grupo prega por aí muito sobre o anticristo. Então não devemos dar crédito a eles. Vamos provar porque não podemos dar crédito a eles. Vamos ler lá em 1 de João, primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 1 em diante, que é aí que ele fala muito sobre o anticristo e como o sistema religioso não tem a revelação da graça, eles pregam em nome de Deus, misturando tudo, as cartas de Paulo com as cartas dos apóstolos da circuncisão. Eles pregam Tiago, pregam Judas, pregam a 1 de Pedro, 2 de Pedro, 3 de Pedro, 1 de João, 2 de João, faz aquela salada toda. Imagina a mensagem de circuncisão com incircuncisão. O que vai dar? É uma confusão, vai transtornar casas inteiras. Vai ser um outro espírito, um outro Jesus, um outro evangelho. Vai ser anátema. Então, lá em 1 de João, capítulo 4, vamos ver aí, é em João, onde eles pregam muito sobre o anticristo. Olha que diz João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito. Antes de lermos, vamos entender algo muito importante. O sistema religioso prega que Paulo, Pedro, João e Tiago eram amigos, andavam de mão dada, jogavam baralho, jogavam bola de gude. Vocês estão entendendo a forma irônica que eu estou querendo dizer? Eles dizem que eles eram amigos e nós sabemos biblicamente que não. Se você for lá em Gálatas, no capítulo 2, você vai ver que Paulo teve que repreender a Pedro cara a cara porque Pedro estava de condenar, Pedro estava em dissimulação. Você vai ver que Pedro, João e Tiago deram as destras a Paulo, falaram, olha, reconheço, Paulo, que você é para os gentios e nós para os judeus. E nesse engodo todo de reconhecimento a Paulo para os gentios e eles para os judeus, eles, na ausência de Paulo, pregavam circuncisão no meio dos gentios. Tanto é que Paulo teve que dizer aos Gálatas, lá no capítulo 3, no verso 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Quem vos embruxou? Quem vos persuadiu a desobedecer à verdade? Então esses homens eram homens maus e perversos, porque lá em Mateus capítulo 10, verso 5, o próprio Jesus disse, não vá, Mateus capítulo 10, verso 5, Jesus disse, para os 12, antes de Paulo aparecer no cenário,
não vá para os gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas pregai, mas ide, as ovelhas perdidas de Israel. Então o próprio Jesus encomendou os 12 para uma nação chamada Israel. E depois, já predestinadamente, já tinha escolhido Paulo desde o ventre, antes de Paulo nascer, para com os gentios. Só que quando Paulo já estava pregando a graça, esses 12 que ouviram do próprio Jesus que não era para entrar nas cidades samaritanas, nem na área gentílica, eles estavam lá na Galácia, e Galácia não tem nada a ver com Israel, estavam lá judaizando, obrigando os gentios a judaizarem. Então, não havia aquela amizade que o sistema prega entre Paulo e os apóstolos da circuncisão. Não havia aquela amizade fraternal, meu irmão, não havia isso. Então, você vai ler, como você já viu em Facebook, o WhatsApp não tem aquelas indiretas, as indiretazinhas que vocês sabem que tem muito disso por aí. Naquela época não era diferente, nas cartas, só que não havia internet, não havia Facebook, havia cartas, epístolas, e nessa epístola de João você vai notar uma indireta ao ministério de Paulo, ao apóstolo Paulo. Veja aí 1 de João capítulo 4, verso 1. Percebam a indireta. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João estava falando de alguém que estava presente e chamava esse grupo de falsos profetas. Você vai identificar que era Paulo e os que estavam com Paulo, na opinião, na mentalidade legalista de João. Verso 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Ele falou já está presente, há de vir e já está no mundo. Então, João, ele estava falando, dando uma indireta aqui, olha, esses aí que dizem que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. O que o apóstolo Paulo pregava? O apóstolo Paulo pregava que Jesus Cristo era o próprio Deus, era o véu de Deus. Então, como João era o chamado apóstolo do amor, muito agarrado com Jesus de Nazaré, ele não aceitava esse tipo de mensagem de Paulo. Paulo ensinava, olha, não devemos mais a conhecer a Jesus segundo a carne, agora é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Vamos verificar? Segure aí 1 de João, vamos lá em Romanos capítulo 7, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Paulo está dizendo, fomos chamados a pertencer a outro. Então, Paulo estava mostrando ali, não mais Jesus de Nazaré, agora é o outro, é o que ressuscitou. E esse tipo de mensagem incomodava muito a Joãozinho, aos apóstolos, porque eles conheceram Jesus de Nazaré. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que daqui por diante significa da cruz em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se ainda também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não conhecemos desse modo. Então, Paulo está dizendo, não conhecemos mais a Jesus de Nazaré, é o que ressuscitou. Já não conhecemos mais a manifestação de Deus segundo a carne, agora temos que prestar atenção ao que está ressurreto, que é Cristo. E essa mensagem incomodava muito a João, porque esse tipo de mensagem da graça que Paulo pregava mostrava que nós não devemos mais observar Jesus de Nazaré.
Porque Jesus foi judeu, Jesus nasceu judeu. E se você fica mirando, olhando para Jesus de Nazaré, a tendência é imitá-lo. E se você